palavra desta noite, ela é intitulada por uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: será que eu sou cristão? Você já se fez essa pergunta a si mesmo? Será realmente que eu tenho sido um cristão nessa terra? Não sei se você já conseguiu refletir sobre este conceito, porque, na verdade, esse conceito está defasado no nosso meio. Nós vamos falar hoje sobre o cristianismo através de princípios bíblicos e não através de princípios culturalmente religiosos que foram estabelecidos na nossa sociedade. Quando nós falamos em cristianismo, por exemplo, e vamos olhar no dicionário a definição do cristianismo, a palavra diz assim: cristianismo, religião da fé em Jesus Cristo, de sua ética e sua promessa de redenção. Então, em princípio, o cristianismo se transformou o nome de uma religião. E se nós fazemos parte de algum tipo de instituição que professa o cristianismo, nós acabamos automaticamente nos sentindo cristãos. E quando nós vamos também num dicionário de língua portuguesa verificar o significado da palavra cristão, essa palavra significa o seguinte: disse de ou aquele que professa ou frequenta igreja de uma das modalidades do cristianismo. Então veja bem como é que a nossa sociedade tem definido o que é um cristão. Um cristão é uma pessoa que frequenta uma igreja de alguma modalidade do cristianismo. Para a nossa cultura, em termos de religião, em termos de instituições, basta eu estar frequentando algum local que se intitula do cristianismo que eu posso dizer que eu sou cristão. Mas não importa muito o que a cultura religiosa afirma, o que nos importa, que dá diretriz para as nossas vidas, é aquilo que a palavra de Deus afirma. E se nós vamos hoje fazer uma análise nesse sentido, eu quero te desafiar a que você possa, com alegria, confrontar a tua própria mentalidade, confrontar as tuas próprias ações, refletir um pouco em como você tem vivido isso que Deus tem te revelado com a sua palavra e com a sua presença. E hoje nós vamos estar fazendo essa pergunta para cada um de nós mesmos, dizendo: será que eu sou um cristão? Porque nós vamos ver dentro da palavra de Deus o que significa ser um cristão. E eu já te afirmo que não estou falando aqui deste lugar, não estou falando da tua situação, não estou falando de ninguém específico, mas eu já te afirmo de antemão que no mundo todo, uma maioria de pessoas que se dizem cristãos, na verdade, biblicamente, de cristão não tem nada. Então agora nós vamos abrir um versículo da palavra de Deus, desejosos de viver aquilo que Deus tem para nós, de sermos verdadeiros cristãos nessa terra, e vamos abrir em Atos capítulo 11, no versículo 26, para que você possa estar percebendo, compreendendo, ouvindo um conceito de Deus sobre o cristianismo, um conceito de Deus sobre o que é ser cristão. Quando você escuta essa palavra cristão, normalmente a gente remete a uma prática religiosa, mas essa prática religiosa já está contemplado nessa palavra uma pessoa que está implícita nessa prática religiosa. Quando nós falamos de cristianismo e de cristãos, estamos nos referindo a Cristo. Então, os cristãos são aqueles que estão buscando a Cristo, que estão olhando para Cristo, mas não basta isso ainda também. Os cristãos são aqueles que representam Cristo, também não basta isso. Na palavra de Deus, ser cristão é um atributo especial. Ser cristão é um atributo que deve nos fazer sentir honrados. Nós temos que ter um certo orgulho de poder dizer que somos cristãos, uma certa alegria inexplicável de podermos ter a oportunidade de sermos cristãos. E hoje a palavra cristão, ela perdeu força no nosso meio. Hoje no nosso meio, se você vai em algum lugar e alguém pergunta qual é a tua crença e tu diz cristão, isso não significa quase nada onde nós vamos. Nós temos que dizer: eu sou cristão evangélico, eu sou cristão da família da fé, eu sou um cristão disso, cristão de lá, cristão daqui, porque a palavra cristão perdeu muita força. E deixa eu te dizer,
o ser cristão é muito mais elevado do que qualquer tipo de placa que esteja na frente da nossa igreja. Ser cristão é o que nos faz diferentes nessa terra, e agora nós vamos ver na palavra de Deus esse texto. Tem 3 partes esse versículo. Normalmente, quando a gente divide um versículo por partes, em cada vez que tem um ponto final e que tem uma frase nova, nós classificamos como uma nova parte. E na terceira parte desse texto, diz assim a palavra de Deus, Atos 11, 26. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez então que aparece esse termo, a primeira vez que alguém é chamado por esse termo foi em Antioquia. E diz ali que os discípulos foram pela primeira vez chamados de quê? Cristãos. Então agora, como nós podemos definir esse atributo, ser cristão nessa terra? Bem, é muito fácil, é muito simples, é muito claro na palavra de Deus. Esse próprio texto já está dizendo o que significa ser cristão. Ser cristão é um sinônimo, é um outro nome, é uma outra forma de chamar aqueles que são discípulos de Cristo. Então veja, sempre existiram os discípulos de Cristo na igreja. Desde que o Senhor Jesus esteve nessa terra, sempre existiram os discípulos de Cristo. Os anos foram passando, a igreja foi crescendo, esse povo foi crescendo, foi se estabelecendo, sempre existiram discípulos de Cristo. Mas um certo dia lá em Antioquia, começaram a chamar pela primeira vez os discípulos de cristãos. Então, se nós formos agora resumir de uma forma muito simples, ser cristão significa ser um discípulo de Cristo. Ser cristão significa ser um seguidor de Cristo. Ser cristão significa ser alguém que busca algo de Cristo na sua vida, que quer mudar a sua vida por amor a Cristo e pela vontade de Jesus. Por que eu sei disso? Porque eu sei pela palavra de Deus como que Jesus formou os seus discípulos. E quando nós entendemos discipulado, quando nós entendemos que ser cristão é ser discípulo, nós podemos ver alguns textos da palavra de Deus que vão nos fazer clarear agora a nossa mentalidade para que nós venhamos ser verdadeiros cristãos nessa terra. Porque eu te digo, se nós estivermos aqui neste lugar e não formos ainda verdadeiros cristãos, nós não estamos nem de perto nem de longe vivendo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Estamos vivendo ainda de migalhas daquilo que realmente Deus teria preparado para as nossas vidas. Então, quando você abre a palavra de Deus agora, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, bem próximo aí do livro de Atos, um pouquinho mais em direção ao final da Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, nós vemos uma resposta sobre o que seria ser um discípulo de Cristo. É uma forma que eu tenho para te explicar, simples, de caracterizar o que é ser um discípulo de Cristo, porque nós chegamos à conclusão que cristãos são discípulos. Se cristãos são discípulos, o que é ser um discípulo de Cristo? O apóstolo Paulo nos explica isso com o seu conselho, a sua carta aos Coríntios, e ele diz assim, Coríntios capítulo 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, um discípulo de Cristo é alguém que quer seguir a Cristo de tal forma que Cristo seja o seu modelo de vida. Que Jesus Cristo seja a sua inspiração de vida. Que as palavras de Jesus sejam o seu modelo de linguagem. Que os propósitos de vida dele sejam também os seus propósitos. Que ele seja o seu modelo de vida, a sua inspiração para construir os seus projetos e a sua vida. Então veja que interessante. Para que nós venhamos dizer que somos cristãos, nós precisamos entender que precisamos primeiro saber que somos discípulos de Cristo. Para saber que nós somos discípulos de Cristo, agora nós precisamos entender que ser discípulo de Cristo é conceber a Jesus como um modelo digno de ser imitado. Você acha que Jesus é um modelo de ser humano digno de ser imitado? Que os princípios do Senhor Jesus são dignos de ser copiados? Você tem convicção de que as palavras do Senhor Jesus são dignas de também serem tuas palavras? Que as obras que Ele fez para o reino de Deus nessa terra também podem ser as tuas obras? Você acha que isso é uma coisa boa se Deus fizer através de ti? Então Jesus precisa ser o nosso modelo. Mas mais do que isso,
quando nós entramos no tema do discipulado, no ser cristão por meio de ser discípulo de Cristo, nós recaímos naturalmente no mandato de Jesus, em que Ele formou nessa terra não 500, não 5.000, não 150, mas formou 12 discípulos nessa terra. Desses 12, um se perdeu, e ficaram 11 que deram continuidade ao seu ministério nessa terra. Jesus se dedicou pessoalmente a formar, a ensinar, a trazer princípios de vida, a trazer Ele como modelo, a que eles pudessem, naquele período que eles tinham, viver algo especial com Ele, para esses 11 homens. E agora, quando Jesus está para ir embora dessa terra, já havia morrido na cruz, já havia ressuscitado, aparece aos seus discípulos de novo, Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, o Senhor Jesus já conquistou o que era para ser conquistado, já venceu a morte, já venceu as trevas, e Ele diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto eu digo a vocês, agora é vocês, agora são vocês, vão e façam novos discípulos, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E façam por todo lado, façam de todas as nações, façam de todos os lugares, façam discípulos aonde Deus levar vocês a viver. Façam discípulos, ensinando a guardar aquilo que eu ordenei a vocês. Então Jesus se coloca como um modelo, e agora esse modelo é replicado nos discípulos, e agora os discípulos vão formar novos cristãos. E qual é o modelo desses novos cristãos? Jesus. Jesus que é ensinado por meio dos discípulos. Então essa é a vida natural da igreja. A vida natural da igreja é que nós venhamos conhecer a Deus, nós venhamos adorar a Deus, nós venhamos ter percepções no nosso espírito, nós venhamos ter sentimentos diferentes quando nós estamos mergulhados na presença de Deus, nós temos experiências sobrenaturais diretamente com Deus, mas nós realmente amadurecemos, vivemos nessa sociedade, nós realmente crescemos quando nós andamos junto com pessoas que também já têm andado com Deus. E isso é ser cristão. Não tem como nessa terra ser cristão sozinho. Não tem como ser cristão isolado no mundo, porque ser cristão significa ser discípulo, e ser discípulo de Cristo só é possível se eu consigo enxergar Cristo em outras pessoas que estão me ensinando sobre Cristo. E agora, quando nós entendemos isso, nós assumimos uma responsabilidade muito grande, enquanto pastores e líderes do reino de Deus. Porque em Filipenses capítulo 4, se você puder abrir a tua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 9, veja o que esse mesmo Paulo, que afirmou lá para aquela igreja de Corinto, olha a responsabilidade de Paulo, diante de uma cidade inteira, diante de uma igreja inteira, ele disse: vocês podem me imitar, assim como eu estou conscientemente imitando a Cristo. Vocês podem se inspirar em mim, assim como eu estou conscientemente me inspirando no Senhor Jesus. Então veja qual a responsabilidade do teu líder de célula, que está lá toda semana, se preocupando em trazer a palavra de Deus para ti. Veja qual a responsabilidade dos líderes no reino de Deus, de viver como Paulo e dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Isso é discipulado. Nesse texto, eu poderia traduzir esse texto, se tivesse que eleger um versículo da Bíblia para significar o que é discipulado, eu diria que é esse texto aqui. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Aí você vai dizer assim: uau, isso é muito grandioso, isso é algo especial. Que legal, que pastores podem dizer isso, que líderes de célula podem dizer isso, porque são verdadeiros discípulos do Senhor Jesus nessa terra. Mas se cada um de nós não formos discípulos do Senhor, podemos dizer que somos cristãos? Biblicamente não. Podemos dizer por nossa cultura, por frequentar uma igreja, por frequentar uma célula, por estar indo em algum lugar. Mas biblicamente nós só temos o direito, o aval, de dizer: eu sou um cristão nessa terra, se eu estou imitando Cristo e estou andando por meio de discipulado. Quando nós entendemos isso, entendemos que o cristianismo é muito mais sério do que as pessoas têm entendido. Que estar congregando, que estar sendo parte de uma igreja é muito mais sério do que a maioria das pessoas tem concebido na sua mente.
Porque o estar sendo parte do corpo de Cristo nessa terra não é por aquilo que Jesus pode me dar, não é por aquilo que Jesus pode me abençoar, não é por aquilo que eu vou colher, não é uma barganha por quanto eu vou ganhar, não é por quantas bênçãos eu consigo, não é porque se eu estou na igreja eu tenho mais recurso e mais bênção do que se eu não estou. Não é por isso. É porque eu entendi que a melhor vida é aquela vida que abre mão de si para crescer em tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Porque essa é a vida que vem de Deus. O cristianismo nada mais é do que o desejo constante de sermos imitadores de Cristo nessa terra. E isso nos fortalece, isso acontece, isso se torna possível dentro da nossa realidade, dentro da nossa limitação, dentro da nossa capacidade, quanto mais nós caminhamos juntos, quanto mais nós nos fortalecemos juntos, quanto mais nós oramos uns pelos outros, quanto mais nós adoramos juntos, quanto mais nós temos um coração transparente, quanto mais nós somos sinceros, quanto mais nós somos desejosos de viver tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Isso é cristianismo. E quando isso acontece, nós não somente somos discípulos, nós não somente temos uma consciência de imitar a Cristo, como nós assumimos algumas responsabilidades. E nessas responsabilidades do cristianismo está uma palavra de Jesus que eu quero que você abra comigo, 2 textos muito parecidos, em Lucas, o primeiro em Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, após Mateus e Marcos, lá no Novo Testamento. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Você pode me dizer, mas Diego, ali não está escrito nada de discipulado. Mas tem um texto em que Jesus fala a mesma coisa para um outro grupo de pessoas, que aqui não foi usado exatamente esse termo, mas o discipulado está aqui dentro, mas eu vou te mostrar. Deixa marcado Lucas 9, 23 e vamos ali para Lucas 14, 27. Num outro contexto, o mesmo tema Jesus está abordando, na mesma linguagem, e ele está dizendo o seguinte, Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, ser cristão é ser discípulo. Ser discípulo, Jesus é o modelo de vida, Jesus é a minha inspiração. Eu tenho a palavra de Deus para receber muitas coisas de Jesus, mas no dia a dia eu cresço sendo cristão por meio do discipulado, por meio da vida da igreja, no meio dos relacionamentos. Agora, quando eu quero ser um discípulo, eu tenho que aprender de Jesus. E quando eu vou aprender de Jesus, ele diz: ninguém que não toma a sua cruz pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E agora nós vemos um contexto estranho aos nossos ouvidos da palavra de Deus. Como que se Jesus levou os meus pecados na cruz, como que se Jesus levou a minha culpa na cruz, como que se Jesus morreu na cruz em meu lugar, como que esse mesmo Jesus que libera graça e perdão e bênção sobre a minha vida, está dizendo que se eu quero ser um discípulo, eu preciso também carregar uma cruz. Faz sentido isso para ti ou não? Como que esse Jesus que levou o meu fardo, que diz que o fardo dele me alivia, que tira a culpa, que me dá perdão, que libera a graça, como que esse Jesus vem dizer para mim que se eu quero ser seu discípulo, eu tenho que carregar uma cruz também? Isso é uma coisa controversa que eu não sei se você já tinha parado para pensar nessa palavra de Jesus. Por que Jesus ordena que nós venhamos carregar uma cruz? Vamos voltar ao outro texto que fala da mesma coisa. Lucas 9, 23. Em primeiro lugar, eu quero te mostrar uma coisa. Jesus, ele chamou algumas pessoas, em especial, ao direito de seguir a ele, de ter ele como modelo. São apenas algumas pessoas que são dotadas do direito, da especialidade, da singularidade, de ter o direito
de ter a opção de ser seguidores de Jesus? São só algumas pessoas, o que você acha? Versículo 23, Jesus dizia a quem? A todos. Jesus dizia a alguns? A quem Jesus dizia? A todos. Diz comigo assim, a todos. Todos são destinados por Deus e por sua palavra a serem verdadeiros seguidores de Jesus. Todos são chamados por Deus a viverem uma vida que imita Jesus, que segue Jesus, que se preocupa com a vontade de Deus por meio de Jesus, por meio da vida da igreja, por meio do discipulado, por meio de conselho da palavra de Deus, por meio de orações, por meio de uma vida transparente. Todos são convidados. Mas ele diz assim a todos, para me acompanhar, para me seguir, como nós lemos no versículo 27 do capítulo 14, para se tornar meu discípulo, você precisa fazer algo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então pode me seguir. Olha só o que Jesus está falando. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E quando fala tome sua cruz aqui nesse texto de Lucas 9, ele ainda coloca um adendo, tome a sua cruz, quando? Uma vez por todas? Não, Jesus levou na cruz de uma vez por todas os nossos pecados. Mas para ser cristão, nós temos que tomar a nossa cruz quando? Todos os dias. Você vai dizer assim, não, mas isso não faz sentido. Isso não tem lucro. Isso não está me ajudando. Jesus faz uma vez só e eu tenho que fazer todos os dias de carregar uma cruz? Como que é isso? Como que tem graça de Deus liberada nessa vida? Eu vou te explicar agora. Esse texto de Lucas 9, ele está detalhando aquilo que nós lemos em Lucas 14, 27, que apenas estava falando de carregar a cruz. Mas aqui em Lucas 9, ele está detalhando, dizendo que para carregar a cruz está junto com essa atividade, entre aspas, de carregar a cruz, está junto com isso uma atitude de negar a si mesmo. Diga comigo, negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Então, a segunda característica de um cristão. Primeiro, o cristão é um discípulo. Segundo, cristãos carregam a sua cruz. Um cristão precisa carregar a sua cruz. E o que é carregar a sua cruz? Lembra, pessoal, quando Jesus estava nessa terra, o Império Romano estava dominando o lugar onde Jesus residia, o país de Israel, e muitos outros lugares na terra. A maioria do mundo conhecido era dominado pelo Império Romano. E quando alguém era condenado por crimes de grande culpa, por crimes de grande responsabilidade, a pior morte por condenação judicial que havia no Império Romano nos tempos de Jesus é a morte de cruz. Jesus morreu crucificado. Do lado de Jesus, haviam 2 outros infratores da lei romana. Jesus não infringiu a lei, mas o próprio povo judeu escolheu crucificá-lo em uma exceção da lei. Mas os outros tantos que eram crucificados dizem que diariamente eram crucificadas pessoas. Os outros tantos eram porque haviam infringido de forma pesada a lei. Estavam recebendo a pior condenação. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A maioria das pessoas que infringe a lei, a maioria das pessoas que cometem erros, a maioria das pessoas que se precipitam e fazem algo que se torna em um crime, fazem isso completamente contra a sua vontade. Sim ou não? O ladrão chega para você e diz aí, passa o celular. Daí ele diz, tu tem certeza que tu quer? Na verdade eu não queria que tu me passasse o celular, eu tô meio abalado com tudo isso, isso tá uma luta interior, não é a minha vontade, eu só estou fazendo assim porque eu acho que tu gostaria de ser assaltado hoje. Será que isso é verdade ou não? Cada vez que nós cometemos algo contrário aos princípios de vida, infelizmente, pode ser que estávamos guiados pelas emoções, pode ser que estávamos de cabeça quente, pode ser que estávamos vivendo com princípios errados, mas isso foi de acordo com a nossa vontade. E agora aquela cruz representava o castigo, a culpa, o peso daquela vontade errada daquele sujeito. Então, matou alguém, foi um assassino, indevidamente, se arrependeu, não interessa. No momento em que o ato foi cometido, foi pela sua vontade, foi na sua lucidez,
Tanto que até hoje na nossa justiça se é comprovado que não é na sua lucidez, na sua sanidade mental, então a pena é completamente diferente. Mas não, foi dentro da sua vontade. Então agora qual era a punição romana além da morte da cruz? O sujeito tinha que carregar a sua cruz em direção ao local onde ele seria pendurado. Ele tinha que carregar algo nas suas costas que representava a sua vontade de princípios errados. A sua vontade de fazer coisas que destruiriam a sua vida. A sua vontade de fazer algo que faria mal para o seu próximo. A sua vontade interior de fazer algo que desagradaria a Deus. E agora ele deveria carregar o símbolo dessa sua vontade, que ele foi expresso por meio do seu delito, até o momento em que ele seria pendurado na cruz. O que Jesus está dizendo aqui, que para ser um discípulo dele, nós precisamos negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos. Como é que é esse negócio de negar a nós mesmos? Quando nós nos batizamos, tivemos pessoas que se batizaram hoje aqui. Quando o pessoal se batizou, eles esqueceram completamente quem eles eram, negaram a eles mesmos, não são mais as mesmas pessoas, não vão viver na mesma casa, não têm as mesmas responsabilidades. É isso que acontece na vida de alguém quando recebe uma nova vida de Deus? Não. O que é negar a nós mesmos? É negar aquilo de nós que nos afasta de Deus. É negar as nossas vontades da nossa carne, da nossa emoção, da nossa ira, do nosso ciúme, da nossa dor, das nossas manias, dos nossos princípios do passado, que nós sabemos que nos afasta de Deus e que nos causa mal. Jesus não diz que nós temos que morrer na cruz. Jesus não diz que nós temos que sofrer dores na cruz. Ele diz que conscientemente, diariamente, eu tenho que pegar esse pacote de vontades da minha vida, de tendências, de fraquezas, de limitações humanas que eu tenho, e colocar isso agora não diante de mim, mas colocar isso como algo que eu estou carregando conscientemente para não fazer mais. Ou você acha que naquele caminho que alguém carregava a cruz, a pessoa não conseguia se arrepender durante o caminho? Será que aquele peso não fazia refletir sobre o que fez? Será que aquele peso não fazia pensar várias vezes por que eu não agi diferente? Por que eu não construí minha família diferente? Por que eu não tratei com aquele negócio diferente? Por que eu deixei a minha ira me dominar? Por que eu deixei meu ciúme me dominar? Por que eu deixei meu dinheiro me corromper? Por que eu fiz isso? Agora esse peso aqui não tem mais volta. Jesus está dizendo, comigo, nós temos que fazer o contrário. Nós primeiro assumimos as nossas limitações, assumimos as nossas fraquezas, assumimos que nós não conseguimos sozinhos. E no final, nós temos graça liberada sobre nós temos bênção dele liberada sobre nós. Porque a morte de cruz não é um desígnio para discípulos de Jesus. A morte de cruz foi de uma vez por todas. O que nós temos que fazer então? Negarmos a nós mesmos. Então, diariamente, tomar essa nossa cruz. E essa minha cruz é diferente da tua cruz. É diferente da cruz da pessoa que está do teu lado. Porque a nossa cruz representa o que representa? As nossas limitações, as nossas fraquezas. A nossa cruz representa os nossos pontos fracos. Aquilo que nos afasta de Deus. Aquilo que se nós não cuidarmos, nós vamos cair. E se nós cairmos, existe um acusador diante de Deus, que quer trazer legalidade para condenar as nossas vidas, trazer mal sobre as nossas vidas, trazer prejuízo sobre as nossas vidas. Satanás constantemente tenta nos acusar diante de Deus. Então o Senhor Jesus fala, você quer viver uma vida abundante? Você quer me representar nessa terra? Você quer ser um discípulo de verdade? Pega as tuas limitações, conhece-te a ti mesmo, pega as tuas fraquezas, coloca isso agora como algo que conscientemente você carrega sem vontade mais de praticar. Para você poder me seguir de verdade. Para você poder me seguir de intensidade. Olha só que interessante. Versículo de 1 Pedro, capítulo 4, 19. 1 Pedro 4, 19. Diz assim a palavra de Deus, lá no finalzinho da Bíblia. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Aqueles que sofrem
de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Veja que interessante. Pedro está explicando aqui que cristão também sofre. Diz comigo assim, cristão também sofre. Mas sofre pelo quê? Sofre pelo desejo constante de agradar a Deus. Sofre por ter que dominar muitas vezes a sua ira, dominar muitas vezes algo que está lhe corrompendo, dominar algo que lhe faria mal, enfrentar esse problema pelo desejo de agradar a Deus. Isso não anula de forma nenhuma a graça de Deus. Isso não anula de forma nenhuma que Deus quer te dar uma vida abundante de bênção, que Deus quer multiplicar sobre ti colheitas extraordinárias de vida, de alegria, de paz, de bênção. Isso não anula de forma alguma. Pelo contrário, se você consegue dizer, eu estou me esforçando ao máximo para ser um verdadeiro cristão nessa terra, eu te digo que muitas e muitas vezes mais o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai liberar graça sobre a tua vida, o Senhor vai trazer recursos, prosperidade, multiplicar aquilo que vem dele sobre ti, porque nós estamos nos esforçando para, algumas vezes, contra a nossa própria vontade, fazer com que Jesus seja o nosso modelo, e não os nossos sentimentos, ou as situações, ou o que os outros dizem, ou o que está acontecendo por aí. Quando nós entendemos, então, que cristãos, na verdade, são discípulos, que discípulos carregam sua cruz, eu quero trazer um outro conceito, de que cristãos têm a sua fé provada. Cristãos passam por provas na sua fé. Vamos ver esse texto que você está aí, diante de você, 1 Pedro capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 12 até o 18. Te prepara que esse é um texto pesado da palavra de Deus. Se você está meio só com almoço ou coisa assim, fique sentado. É um texto pesado da palavra de Deus. Diz assim: amados, quando começa com amados, você já sabe que vem algo interessante. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Você já percebeu isso ou não? Estou tentando acertar tudo na minha vida, estou tentando colocar as coisas em ordem, estou buscando a Deus, estou me esforçando para ser um cristão, estou fazendo coisas que eu não fazia, eu estou querendo a vontade de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a minha família, para a nossa vida em família, mas parece que surgem às vezes coisas estranhas. Parece que surgem às vezes, como diz ali, como que um fogo que surge de forma estranha para provar a minha vida. E eu preciso te dizer isso hoje. Cristãos são provados na sua caminhada. Por mais que a graça de Deus nos faz andar nas nuvens na maior parte do tempo, cristãos são provados na sua caminhada. Porque na nossa caminhada nós precisamos crescer, nós precisamos valorizar as coisas certas. Então diz assim no versículo 13: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Veja que interessante essa palavra. Versículo 15 diz assim: se algum de vocês sofre, veja esse texto, sublinhe na tua Bíblia, se for tua, se for alguém que te emprestou, não sublinhe. Versículo 15 diz assim: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Uau! E diz assim no versículo 17: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem.
Por que nós estamos aqui hoje sentados? Por que nós cremos na palavra de Deus? Por que várias pessoas se batizaram hoje? Por que você se intitula cristão? Se é por aquilo que Deus pode simplesmente fazer de bom pela tua vida, você está vivendo de migalhas da graça de Deus. Você não está desfrutando o que Deus tem para ti e a tua vida não está tendo o sentido que deveria ter. Agora, se nós entendermos que ser cristão é seguir a Jesus, levantar a sua bandeira, defender a sua causa, deixar com que Ele cresça em mim, ser um cidadão que constrói uma história nova, que é participante da edificação do seu reino nessa terra, que se levanta contra a injustiça, que se levanta contra tudo aquilo que as trevas fazem, que clama a Deus, que está sempre pensando no reino de Deus, que se importa com aquilo que Cristo fizer. Aí de verdade, nós podemos dizer, eu não sofro por ser ladrão, eu não sofro por ser corrupto, eu não sofro por ser alguém que se intromete na vida dos outros. Mas se por acaso eu enfrentar alguma provação por meio de Cristo, isso vai ser testemunho e vai engrandecer a Deus na minha vida. Mas eu não deixo a minha aliança de Deus. Eu não deixo aquilo que Deus tem para mim. Eu não deixo o desígnio do que Deus tem para mim por nada nessa terra. Por nenhum problema que se levante, por nenhum desafio que aconteça. Porque eu sou um cristão, não por aquilo que Deus pode mudar e me dar, mas por aquilo que eu quero fazer e viver para o verdadeiro Deus. Se você entende isso, nós conseguimos ir para o último aspecto dessa noite. Que somente cristãos são capazes de mudar o mundo, de transformar o mundo, destruindo a obra das trevas e sendo protagonistas do projeto de Deus. Somente cristãos de verdade conseguem entrar para a história da sua família como alguém que trouxe transformação e que é lembrado como digno, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Somente cristãos de verdade podem olhar no olho dos seus ex-colegas, dos seus ex-patrões, daqueles que caminharam com ele, como alguém respeitável, como alguém que é uma referência, como alguém que pode ser um conselheiro nos momentos de angústia. O Senhor quer te levantar como um protagonista do reino dele nessa terra. E se nós abrirmos a nossa Bíblia em Atos capítulo 17, agora, finalizando, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Esses homens, parte B do versículo, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Sabe quem eram esses homens? Cristãos. Cristãos verdadeiros, que por onde estavam passando, estavam despertando as pessoas ao seu redor, a conhecerem o verdadeiro Deus, a viverem uma vida inabalável, a enfrentarem os perigos. Sabe esse homem aí que está narrado aí? Um deles era Paulo. E Paulo certa vez estava num navio que estava naufragando. Quantos queriam estar no lugar de Paulo aí? 2000 anos atrás, dentro de um navio afundando. E aí, o comandante do navio, a tripulação toda, depois de fazer tudo o que era possível humanamente para trazer salvação para o navio, foi ouvir quem? Foi ouvir o conselho de quem? Foi receber salvação por meio de quem? Da única pessoa que imitava Cristo dentro daquele barco, do apóstolo Paulo. E aí, então, por meio dele, os 276 que estavam tripulando sobreviveram ao naufrágio 2000 anos atrás no mar Mediterrâneo. E quando eles chegaram na praia e estavam conversando sobre as coisas de Deus, o apóstolo Paulo foi chegar perto de uma fogueira e colocar uns gravetos na fogueira e uma serpente picou ele. E aí então ele pegou, balançou aquela serpente em cima do fogo e não aconteceu nada nele. E o poder de Deus se manifestou, Deus foi glorificado e houve salvação por meio daquelas pessoas. Resumo da história. Você não precisa saber tudo da vida. Você não precisa ter mais conhecimento que os teus colegas de trabalho necessariamente nesse momento. Você não precisa ser a pessoa mais influente da tua empresa, da tua escola, da tua cidade.
necessariamente, em todos os momentos, você pode ser usado por Deus sem estar sendo a pessoa de maior destaque. Sabe por quê? Porque no momento que a crise se levanta, são os verdadeiros cristãos que têm resposta para salvar a humanidade. São os verdadeiros discípulos que têm conselho para mudar o princípio, para mudar a situação, para mudar aquilo que está acontecendo. Mas te prepara, porque quando nós nos despertamos para agir dessa forma, Satanás se levanta e ameaça as nossas vidas, e por vezes pica como uma serpente. Mas quando nós estamos sendo verdadeiros cristãos, isso é só uma prova da nossa fé. Nós podemos colocar isso no fogo e ali na frente não vai fazer mal nenhum. A gente passa só aquele momento um pouquinho difícil, mas ali na frente Deus é glorificado por meio da tua vida e você consegue fazer com que outros discípulos de Jesus sejam gerados nessa terra. Deixa eu te dizer que essa palavra é uma palavra que tem que mexer conosco. Será que eu sou cristão? Será que você é cristão? Não tem problema se você está frequentando a igreja ou a célula e não era cristão até hoje. Mas reaja por meio dessa palavra. Decida ser um discípulo. Na tua limitação, na tua esfera de ação, naquilo que você sabe hoje, naquilo que você já conhece de si mesmo, tome a tua cruz diariamente. Escolha abnegar daquelas vontades que te afastam de Deus. Siga Jesus como a tua influência, o teu modelo, por meio de homens e mulheres maduros que Ele tem colocado perto de ti, através do discipulado. E viva coisas extraordinárias que vão transformar a tua realidade e o mundo que você vive. Essa é a palavra de Deus para a tua vida, cristão.